Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pobre Milionário. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, um vídeo um pouco diferente aqui, sem roteiro, falar um pouquinho sobre opções, sobre as possibilidades que as opções te dão. Para quem não conhece ainda esse mercado, opções é um mercado de derivativos, ou seja, ele é um contrato de uma intenção que você tem de fazer alguma coisa com uma ação. Então funciona parecido com um seguro de carro. Você faz o seguro do carro e você paga um prêmio para a seguradora. Se acontecer algum sinistro com seu carro, eles vão te pagar a tabela FIP de forma integral e você está segurado então e você tem o retorno daquele valor. Caso não aconteça nada, a seguradora continua com esse valor e fica em caixa para ela investir em renda fixa e fazer alguma coisa. É assim que a Porto, por exemplo, trabalha. No mercado financeiro tem uma coisa parecida que é o mercado de opções. Aí no mercado de opções tem as calls e as puts. A call é uma opção de compra e a put é uma opção de venda. Ou seja, se você vender uma put, quem está comprando tem o direito de te vender aquela ação a X valor no vencimento. E aí tem diversas coisas que a gente pode explicar num vídeo um pouco mais focado nesse tipo de assunto. Você tem o strike, que é o valor ali daquele contrato, ou seja, se a ação da Itaúsa, por exemplo, está custando R$10 e você vende uma put a 9, significa que você tem a intenção de comprar aquela ação a 9. Ou que você está especulando que aquela ação não vai chegar, não vai cair até 9. Então você recebe um prêmio no ato da venda dessa put, você tem o dever de comprar essa ação a R$9. Parece meio estranho a princípio, né? Por que uma pessoa compraria uma opção de venda a R$9 se a ação está 10? É melhor ele vender a 10 do que a 9, não é isso? Sim, porém, se o tempo passar e acontecer alguma catástrofe, alguma coisa muito grave na economia e essa ação cair para R$1, ele ainda assim teria o direito de vender essa ação a R$9. Isso gera uma proteção para ele, certo? Então, vamos aqui para a tela, aqui sem enrolação. No caso da Vale, por exemplo, eu tenho uma call, então, que é uma opção de compra, comprada 100 unidades a F566, ou seja, a F566 significa que é um vencimento em 20 de junho. Então, quando chegar lá em 20 de junho, eu tenho o direito de comprar essa ação a R$ 54,55. Hoje, a ação está valendo R$ 56,68. O que significa que, se por acaso essa ação for para, por exemplo, R$ 60, só de diferença aqui do quanto eu posso pagar para o preço atual, já teria aí R$ 5,45. Hoje essa opção custa R$ 4,68. Então, se essa ação continuar subindo, eu teria aqui um lucro nessa opção. Para ficar claro para vocês, então, se eu venho aqui, por exemplo, em 16 de maio e compro essa call aqui, que me dá o direito de comprar essa ação a R$ 56,67, hoje eu pagaria por ela R$ 2,12. Porém, e se essa ação chegar lá em maio custando R$ 70? Obviamente, se eu tenho um direito de pagar R$ 56 e ela está valendo 70, eu teria toda essa diferença de lucro nessa opção. No vencimento, ela teria todo esse valor intrínseco, então. Eu estaria comprando a R$ 56,73, uma ação que custa 70. Então, eu estaria tendo pelo menos aí uma diferença de R$ 13 por opção. Isso a gente está falando de um lote de 100, que já daria aí 1.300 e alguma coisa de lucro. Dito isso, acompanhamento, eu tenho então um lote, 100 opções de Vale F566. Como essa ação caiu um pouco hoje, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? Ou seja, como a gente tem como vender ou comprar uma opção que dá o direito de você vender ou comprar em X valor, a gente pode fazer diversas operações. Uma dessas operações, e a mais utilizada no mercado, a mais simples e básica de entender, é a venda coberta. Então eu vou mostrar para vocês aqui nessa tela aqui do Opelab, que é um pouco mais convidativa, E é o seguinte, aqui são os vencimentos, Então vamos trabalhar com opções para o vencimento em 16 de maio. Hoje é 2 de abril, então falta 29 dias úteis para chegar no vencimento dessa opção. Lá no vencimento, quem vendeu tem a obrigação de executar aquele contrato e quem comprou tem o direito de executar aquele contrato. Ou seja, se eu comprar aqui uma opção de Petrobras a R$ 37,49, se eu comprar uma call a R$ 37,49, significa que eu tenho o direito de comprar essa ação a R$ 37,49 lá nesse vencimento de 16 de maio. Ou seja, se essa ação estiver valendo R$ 35, essa minha opção ela vira pó. Por quê? Porque não faz sentido eu comprar 37 se eu posso pagar no mercado 35. Já para quem vendeu, é o contrário. Então, se a pessoa vende uma call, ela tem a obrigação de entregar essa ação, caso ela tenha em carteira, a R$ 37,49. Se essa ação cair abaixo de R$ 37,49, essa opção vira pó e ele embolsou esse prêmio. Então, hoje,
Se eu vendesse uma call a R$ 37,49 de Petrobras, eu ganharia aqui R$ 1,14, ou seja, se eu vender um lote mínimo, eu ganharia R$ 114. Aqui está mostrando 113,5 porque ele já tem como padrão aqui os custos aqui da operação, mas isso depende muito de corretora para corretora. Dito tudo isso, a gente pode fazer diversas operações. Então, por exemplo, digamos que você tenha 1.000 ações de Petrobras. Então você tem 1.000 ações de Petrobras, essas 1.000 ações te custariam R$ 37.170. Vamos ver um delta aqui bacana. E se eu quiser vender uma call, por exemplo, a 48 centavos, 47 centavos. Então eu receberia R$ 470. Eu teria esse prêmio para você já cai amanhã, já está na sua conta da corretora em seguida. E você estaria recebendo, então, R$ 470. Vamos fazer uma conta básica aqui. 470 dividido por 37.170, você recebeu 1,26% do valor da sua compra. Ou seja, você está investindo em Petrobras e você vende uma call a R$ 39,24. Se ela chegar lá em R$ 39,24 e passar disso, você é obrigado a entregar essas 1.000 ações, porque você vendeu uma call que te dava a obrigação de entregar nesse valor. Ou seja, você teria ganhado, nesse caso, R$ 2.524. Por quê? Porque além do prêmio que você já embolsou hoje, 470, você ganharia também essa diferença, que é entregar uma ação a R$ 39,24 menos os R$ 37,17 que você pagou, ou seja, 2,7 vezes 1.000, 2.070 mais os R$ 470 que você tinha ganhado. Então você ganharia R$ 2.540, que representa 37.170, que representaria um lucro de 6,8%, que é o que já estava mostrando aqui, né? Então, isso é fantástico. Isso aqui é uma operação básica de opções, é uma venda coberta. Então, na venda coberta, você consegue colher prêmios e o seu maior risco é a ação subir demais. Se a ação subir demais, você precisa entregar naquele preço que você já tinha interesse de entregar, só que você perde a valorização. Então, se a Petrobras for para R$ 50, você teria que entregar essa ação no vencimento. Mas isso é muito dinâmico. Se amanhã essa ação vai de 37 para 38, essa opção aqui ela já vai valorizar bastante, ela já vai estar um outro valor. Então, isso depende muito da volatilidade implícita, da volatilidade da ação, mas perceba que aqui, nesse caso, a gente estaria gastando R$ 37.000 para montar essa operação. Como eu já possuo uma proteção em Vale, que é a Vale M750, o que eu vou fazer? Como eu já tenho uma proteção então de 200 ações em Vale, em R$ 70,64, ou seja, eu tenho o direito de vender Vale a R$ 70,64 em 16 de janeiro de 2006. Vocês estão vendo que a ação hoje está custando R$ 56,67, ou seja, R$ 70,64 menos R$ 56,77. No momento, eu tenho o direito de vender essa ação pelo menos R$ 13,87 acima do valor que ela custa hoje. Ou seja, eu estou protegido. E aqui não importa, tá, gente? Se a Vale falir, se a Vale chegar a 1 centavo, não importa. Você tem o direito de vender essa ação a esse valor. Como eu estou protegido e como eu estou exposto somente à queda de Vale e eu tenho uma leitura altista para esse papel, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais uma F566. Aqui você tem o book de ofertas. Não tem ninguém com ordens apregoadas de venda. Provavelmente existem robôs aqui dentro. 3,24. Se eu colocar uma ordem aqui de 100, já vai aparecer aqui no book que eu sou o melhor comprador. Então, se alguém tentar fazer uma venda nesse momento e a pessoa não tiver preocupada com o preço que ela vai fazer essa venda, ela venderia 3,24 para mim. Eu vou melhorar um pouco, piorar um pouco essa ordem. Vamos tentar 3,35. Aí vocês vão percebendo que ele vai mudando aqui também, ó. Eu vou tentar comprar então a 3,42, tentar executar essa ordem. 3,50. Vou abrir aqui a ordem de ontem para vocês, ó. Eu já comprei ela ontem, então a 5,10. Então, eu quero comprar um preço um pouco abaixo do 5,10 porque essa ação caiu um pouco mais hoje. Vamos lá, então, 5,10. Vamos tentar a 3,80. Vamos tentar a 3,95. Vamos tentar a 4,30. Vamos tentar a 4,50. O que eu estou fazendo aqui é tentar achar algum robô que está com ordem escondida aqui no book de ofertas, tá? Ó, então eu consegui executar R$ 4,70, certo? E agora já apareceu os robôs
com ordens penduradas ali a R$ 4,70. Então, se eu já chegasse e já colocasse a 5,10, ele ia executar a 5,10. Né? Então, eu compro um pouco mais barato. Bom, então agora eu tenho 200 calls compradas de Vale. Ou seja, se essa ação subir, quanto mais ela subir acima dos 54,55, eu tenho o direito de vender mais caro essa opção lá na frente ou assumir essa ação a R$ 54,55. Voltando para aquela tela que eu estava mostrando para vocês, vamos lá aqui em Vale. Então hoje, se eu quisesse comprar para fazer essa operação de venda coberta 200 ações de Vale, eu teria que investir R$ 11.356 ao preço atual. Ao invés de fazer isso, eu posso fazer isso de uma forma pobre, ou seja, existe a opção chamada Poor's Man Covered Call, que seria a venda coberta do homem pobre, né? Então, se eu não tenho os R$ 11.000, eu simulei essas 200 ações. Quanto mais essa ação subir, eu vou ter a lucratividade, eu vou ter a variação positiva dessa call, que é a F566, que a gente acabou de mostrar. Ou seja, eu vim aqui e comprei 200. Como a operação foi entre ontem e hoje, a gente comprou uma a 5,10 e outra a 4,70. Então, nosso preço médio de compra aqui foi R$ 4,90. Pagou um pouquinho mais caro do que o preço atual. Neste caso, eu gastei R$ 982. E já estou aqui replicando, então, a posição na ação. Se essa ação subir infinitamente, eu teria um lucro infinito também aqui, ó, lucro ilimitado nessa opção, certo? Mas aí, então, o que a gente vai fazer? Eu vou lá para maio. Bom, então agora que nós temos 200 opções compradas, eu vou vender 200 também, mas eu não vou vender num strike dentro do dinheiro. Eu vou vender um strike levemente acima, pelo menos aqui, ó, a R$ 58,73. Vou enviar a ordem e essa ordem já foi executada. Quando a gente olhar aqui no histórico, ele vai me mostrar então que eu vendi, né? Então, 200 calls e 108. Vamos voltar aqui para o nosso controle então. Ó, então fizemos a venda aqui em E608. O OPLab é uma plataforma que você consegue fazer o controle e o cálculo, né, de payoff, ou seja, por exemplo, vendi então 200 a 1,21. Então, ó, o meu lucro máximo no vencimento é R$ 281. Por quê? Porque se essa ação subir infinitamente, eu seria obrigado a comprar ela a 54,55 e depois vender ela a 58,53 e 73, ou seja, 58,73 menos 54,55. Essa aqui seria a diferença. Vezes 200, eu teria um lucro bruto de 836, mas eu já paguei um valor por essas opções. A nossa posição inicial é 741, que foi o preço que eu gastei para comprar tudo, e o nosso lucro máximo no vencimento seria de R$ 281,90, já descontando os custos aqui. O gráfico, ele fica assim, ó. Se o preço, aqui, essa linha verde é o preço atual. Se o preço começar a subir, eu vou ganhando, até chegar num topo aqui em que eu não ganho mais. Então ela pode subir infinitamente, que eu ganharia aquele mesmo valor. Da mesma forma, se ela for caindo, eu vou perdendo, até perder todo o valor que eu investi nesta operação. Então, ao invés de eu investir R$ 11.000 para ganhar esses R$ 240 iniciais, eu posso fazer uma venda coberta do homem pobre, que é a Poor's Man Covered Call. Vocês veem aqui, ó, que ela tem um gráfico, na verdade é parecido, né? No caso da ação, eu não dependeria que essa ação subisse para eu ganhar alguma coisa, né? Porque eu já começaria aqui com o prêmio que eu colhi da opção, e se ela não subir, esse prêmio está no meu bolso, igual o exemplo do sinistro do carro que eu falei para vocês. Agora, nesse caso, não. No caso de você comprar a ação, você vai ganhar até um certo ponto, depois daquele ponto você não ganha mais nada, você trava o seu lucro naquele ponto, porém, se a ação cair, você vai perder, aquele prêmio que a gente acabou de embolsar de R$ 240, ele já está no seu bolso, ele já é seu. Você não perderia ele, porém você tomaria prejuízo porque a ação está caindo e você está comprado na ação, mas isso aconteceria de qualquer forma. Então, as opções elas são ideais para isso. Às vezes você já tem o interesse de comprar uma ação, por exemplo, então a ação vale R$10 e você fala, se ela cair para 9,50 eu posso comprar ela. Então você vende uma put, você já colhe esse prêmio e se ela cair para 9,50 você compra ela 9,50 que você já compraria de qualquer forma, porém você colocou um prêmio no bolso, o que diminui o seu custo de aquisição da ação. Certo? Então comenta aqui embaixo se você conseguiu entender, se você conseguiu acompanhar esse vídeo, se você quer um vídeo um pouco mais simples, um pouco mais iniciante de opções.
e deixa aqui o seu like e fala para mim qual o principal formato de vídeo que você gosta. No vídeo passado eu fiz um pouco mais longo, vocês não assistiram muito. Então, deixa aqui o seu like, ajuda aqui, dá uma moral pro canal, clica no sininho para não perder nenhuma atualização e valeu, até a próxima!